Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar de algo que é extremamente importante nos dias atuais, que são as pilhas, tá? Que também a gente pode definir como células galvânicas, certo? Que quando estão ligadas em série são chamadas de baterias. Hoje em dia a gente não consegue, digamos, viver sem pilhas e sem baterias, né? A gente vive num mundo hoje que a gente praticamente está 24 horas por dia conectado. E essa conexão, para que ela possa acontecer, é necessário que a gente tenha dispositivos móveis, e esses dispositivos móveis precisam de uma fonte de energia para que eles possam funcionar. Mas será que a gente sabe como é que uma pilha funciona? Quais são os conceitos que permitem que esse dispositivo possa gerar energia elétrica? E essa energia elétrica vem de onde? Essas respostas serão respondidas na aula de hoje, tá bom? Observe no slide. O que é uma pilha? A pilha é um dispositivo que transforma energia química em energia elétrica. Mas professor, essa energia química vem de onde? Essa energia química ela vem de reações químicas de oxirredução. Tá? Então são reações químicas de oxirredução que permitem que você converta essa energia química em energia elétrica. Mas será que todas as pilhas são iguais? É claro que não. Existem diversas pilhas, mas que todas elas seguem o mesmo princípio de funcionamento. Tá? Todas as pilhas funcionam da mesma forma. Então, para que a gente possa entender o funcionamento da pilha, a gente vai abordar ou vai apresentar a vocês um tipo de pilha que é de fácil compreensão, que se você entende o funcionamento dessa pilha, você vai entender o funcionamento de todas as demais. Tá certo? E a pilha que a gente vai abordar vai ser exatamente a pilha de Daniel, uma pilha que foi desenvolvida por um químico inglês no século XVIII. Tá? Então vamos lá, vamos tentar entender como é que é o funcionamento dessa pilha. Observe no slide. Toda pilha, tá, ela é formada por eletrodos. No caso da pilha de Daniel, a gente tem dois eletrodos que são constituídos de um metal, certo? Mergulhado numa solução salina do próprio metal. Então nós temos o eletrodo de zinco e nós temos o eletrodo de cobre, mergulhado respectivamente numa solução de sulfato de zinco e de sulfato de cobre. Só que esses dois eletrodos eles estão separados, então eles precisam ser conectados. E como é que você vai conectar esses eletrodos? Os eletrodos serão conectados por um fio metálico e por uma ponte salina. Cada um desses conectores vai ter uma função. Então, como é que vai acontecer então o funcionamento da pilha? Então vamos lá. Um eletrodo vai sofrer um processo de oxidação, no caso aqui o zinco. Então o zinco vai oxidar de zinco 0 para zinco 2+, gerando elétrons. Então o zinco sofre um processo de oxidação, tá? Como a gente observa na reação abaixo, tá? Onde o zinco sólido passa a zinco 2+ em meio aquoso, liberando 2 elétrons. Os elétrons gerados pelo zinco vão passar pelo fio metálico, provocando a redução, certo, do íon cobre presente na solução do eletrodo. Então, o íon cobre presente na solução do eletrodo vai sofrer um processo de redução, como a gente observa, certo, na reação abaixo. Então, a oxidação está ocorrendo no eletrodo de zinco e a redução está ocorrendo no eletrodo de quê? De cobre. O eletrodo que sofre oxidação é denominado polo negativo, ou seja, o polo gerador de quê? De elétrons. E o eletrodo que sofre redução é chamado de polo positivo, tá? É o polo receptor de quê? De elétrons. O polo negativo é denominado ânodo e o polo positivo é denominado o quê? Cátodo. A reação global da pilha ela é determinada em função da soma das semi-reações, a semi-reação de oxidação e a semi-reação de redução. Mas será que a gente consegue identificar alguma alteração física perceptível e nu que me permite identificar quem oxida e quem reduz numa pilha? Sim, na pilha de Daniel a gente consegue observar isso. Preste atenção no slide. No caso da pilha de Daniel, o eletrodo que sofre oxidação, a gente vai perceber que ele vai ter uma perda de massa, ou seja, ele vai sofrer uma corrosão. E qual é a justificativa para isso? O zinco metálico passa para zinco 2+ em meio aquoso e, consequentemente, essa placa passa a ter uma perda de massa por sofrer um processo de corrosão. Enquanto que o cobre da solução é reduzido, passando a cobre 0, que é cobre metálico, que vai se agregar à placa. Ou seja, a placa que ocorre a oxidação vai perder massa e a placa que ocorre redução vai ganhar massa.
Tá? Outra coisa que a gente observa também é que as soluções vão ficar desequilibradas com relação às suas cargas. A solução do ânodo vai apresentar um excesso de carga positiva, já que você vai gerar zinco 2+, que vai estar presente na solução, enquanto que a solução, certo, do polo positivo vai apresentar um acúmulo de carga negativa, já que o cobre 2+ presente na solução deixa de estar na solução e vai para a placa. Mas será que esses excessos de carga presentes no ânodo e no cátodo vão alterar o funcionamento da pilha ou vão impedir que a pilha funcione? Sim. Tá? Por esse motivo, observem, o excesso de carga positiva e o excesso de carga negativa vão ser neutralizados pela passagem de íons na ponte salina. Ou seja, a ponte salina ela é constituída de uma solução salina, tá? A gente pode usar, por exemplo, o KCl, tá? E essa solução salina ela vai permitir, certo, que cátions e ânions migrem em direção às soluções para que você tenha o equilíbrio de cargas. Ou seja, cátions vão se movimentar em direção à solução que tem excesso de carga negativa e ânions vão se movimentar em direção à solução que tem excesso de carga positiva. Mas será que toda a pilha apresenta ponte salina? Não necessariamente. Em algumas pilhas você pode substituir a ponte salina por uma parede porosa que permite a passagem de quê? De íons. Mas será que eu consigo, numa pilha, identificar quem oxida e quem reduz sem visualizar antes de construir a própria pilha? Tá? Como é que eu consigo identificar quem é cátodo e quem é ânodo numa pilha? Utilizando o potencial de redução. Observe. O potencial de redução é uma medida da capacidade que uma espécie tem de sofrer redução e, consequentemente, de sofrer oxidação, já que elas são opostas. Então, observe comigo. Quanto maior for o potencial de redução, maior a capacidade que uma espécie tem de sofrer redução. Quanto menor o potencial de redução, maior a capacidade que uma espécie tem de sofrer oxidação. Esses potenciais de redução são definidos em função da comparação com o eletrodo padrão, com o eletrodo de hidrogênio, e a gente vai ter esses valores à nossa disposição. Então a gente vai procurar analisar esses valores e tentar, em cima da análise desses valores, compreender qual é o eletrodo que vai oxidar e qual é o eletrodo que vai reduzir. Tá? Observe. No caso dessa pilha que eu coloquei aí para vocês, que é uma pilha de prata e de estanho, como é que eu vou identificar quem vai oxidar e quem vai reduzir? Observe os valores que são fornecidos aqui. Esses valores são valores de potencial. E que potenciais são esses? São potenciais de redução, já que as semi-reações que estão escritas aí são semi-reações de redução. E observe que eu tenho o potencial de redução da prata e tenho o potencial de redução do estanho. Os valores não são iguais. Então, o que é importante a gente perceber? Que o valor do potencial de redução define a capacidade que a espécie tem de sofrer redução. Com isso, quem vai reduzir e quem vai oxidar nessa pilha? Observe, a prata tem o maior potencial de redução e o estanho tem o menor potencial de redução. Logo, o estanho vai ter uma maior facilidade de oxidar. Com isso, o estanho vai sofrer oxidação, vai ser o polo negativo e vai ser denominado ânodo. Enquanto que os íons prata vão sofrer o processo de redução. Esse eletrodo vai ser definido como eletrodo, como polo positivo e vai ser denominado como o quê? Como cátodo. Então nós temos no ânodo uma reação de oxidação do estanho, gerando 2 elétrons, e no cátodo nós temos uma reação de redução da prata, recebendo esses 2 elétrons. Um detalhe interessante, 2 elétrons são gerados pelo estanho e 2 elétrons têm que ser recebidos pela prata. Então você tem que balancear a equação. Então a segunda equação de redução tem que ser multiplicada por 2, já que a quantidade de elétrons gerada tem que ser exatamente igual à quantidade de elétrons recebida. Com isso, a gente obtém a reação global, que é exatamente a soma da semi-reação de oxidação com a semi-reação de redução. Outro detalhe extremamente importante. O potencial, além de definir quem oxida e quem reduz, os potenciais também podem ser utilizados para determinar a energia gerada pela pilha, que é a sua DDP. Mas como é que a gente define a DDP de uma pilha? Observe,
a DDP de uma pilha, ou a sua diferença potencial, vai ser sempre definida em função da diferença entre o maior potencial e o menor potencial. No caso dessa pilha, o maior potencial tem o valor 0,8 e o menor potencial tem o valor 0,14. Subtraindo os dois, lembrando que o potencial menor é negativo, a gente vai observar que eu tenho um valor de 0,94 volts. Espero que a aula de hoje tenha sido esclarecedora, certo? Para a gente entender quais são os principais pontos que definem o funcionamento de uma pilha. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Tchau!